Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de
louvor e adoração ao Senhor. Boa noite para aqueles que estão assistindo pela live. Sejam todos bem-vindos. Eu convido vocês neste momento a adorar o Senhor conosco. Irmãos, vocês podem estar estranhando um pouquinho aqui essas máquinas, aqui a câmera. Hoje o culto é um culto vintage, é um culto com os louvores mais antigos. Espero que todos vocês louvem ao Senhor. Para Deus, os louvores nunca ficam para trás, né? Sempre é atualizado. Então, vamos prestar a nossa adoração ao Senhor nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que aqui estão, por cada um, Senhor, que está por chegar, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando o nosso culto de louvor, de adoração a Ti, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa agora neste momento falar a cada coração, Senhor. Não só aqueles que estão aqui presentes, ó Deus, mas aqueles que estão
do outro lado, Senhor, assistindo pela live. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Que o Senhor venha falar ao coração dele, Senhor. E que aquele, Senhor, que está pela live na primeira vez, que eles possam, Senhor, ter o desejo de estar aqui juntamente conosco para te adorar, ó Pai. Ó Deus, que esse culto suba ao seu trono de graça, Pai, como um cheiro suave, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através dos louvores cantados, através da Tua palavra que será ministrada, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. E eu convido os irmãos neste momento a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 31, e apenas um versículo, que é o 15, amém? Já está projetado, que diz assim: o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e aqueles que me perseguem. Vamos continuar adorando ao Senhor. Senhor, marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo.
Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas? E as muralhas ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, que prevaleceu. Leão de Judá. Neste momento, eu convido a igreja para nós lermos Isaías 41:13. Os irmãos ainda não colocaram ali, mas eu vou estar lendo para a igreja, que diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. E o outro versículo está em Apocalipse, capítulo 4, e o versículo 11. Diz assim: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos continuar adorando ao Senhor. A vitória é daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, Leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então
se aceitará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra igual a ti. Não há outra igual a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor, só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Não há outro além do nosso Senhor. Neste momento eu gostaria de convidar, pedir para os irmãos se assentarem. Gostaria de convidar as crianças para estarmos orando. E logo após a oração das crianças, nós teremos um solo, porque nós estamos no mês do Natal e não poderia deixar de haver uma música natalina neste culto. Vou pedir para a nossa irmã Patrícia, que está fazendo essa oração pelas crianças. Deus amado, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais este momento aqui na Tua casa, Pai, colocando, Senhor, a vida das crianças, dos seus parentes, dos seus pais, todos aqui nas Tuas mãos, Pai, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua bondade, da Tua graça e da Tua salvação todos os dias nas nossas vidas, Pai. Neste momento nós queremos colocar o culto das crianças, tudo que formos fazer lá em cima, os ensaios, tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Obrigado por mais esse momento, Senhor.
colocamos tudo nas tuas mãos, o culto das crianças, o culto dos adultos, porque nós queremos sempre te render graças. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, dia 22, nós teremos o nosso dia natalino, onde nós teremos um mini musical, um grupo vocal de apresentação. As crianças vão se apresentar também com músicas natalinas ao nosso Senhor Jesus, onde nós teremos a nossa confraternização, onde nós teremos a nossa ceia de Natal, né, pastor? Muitos comes, né? E aí toda a igreja está convidada a participar deste momento de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, nós vamos ouvir, então, uma música de Natal, um solo com o nosso irmão Age. E logo após, nós teremos mais uma música e depois passamos para o nosso pastor. O primeiro Natal a uns pobres pastores ao sol de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. É-nos nascido o Rei divinal. É-nos nascido o Rei divinal. E de súbito no céu uma estrela surgiu, no oriente brilhou um estranho fulgor, e a terra percebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda em exímio esplendor. Natal, Natal, é-nos nascido o Rei divinal. É-nos nascido o Rei divinal. Glória a Deus. Neste momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e suas ofertas.
aqueles que estão nos assistindo. Vai aparecer aí para vocês o nosso Pix, para os irmãos estar dizimando e ofertando ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está presente aqui. Obrigada pelos louvores, o Senhor já falou conosco através deles. E nós também te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, que possam ser usados, Senhor, para o engrandecimento do Teu reino e para que mais pessoas possam conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque essa é a razão da existência da igreja, Senhor. Fazer com que o Seu Filho seja conhecido por aqueles que ainda não o reconhecem como Deus, Senhor. Nós também te agradecemos pela provisão que o Senhor tem dado nos nossos lares. E te pedimos que o Senhor nunca deixe faltar, Senhor, nos nossos lares o pão. Que o Senhor continue abençoando o Seu povo, nos mantendo, Senhor, nos nossos empregos. Obrigada pela provisão que o Senhor tem nos dado. E te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, também agora, quando nós vamos ouvir a Tua palavra. E que seja uma noite de transformação e de salvação, Senhor. Se tem alguém aqui essa noite que ainda não tem certeza da sua salvação, que possa ser uma noite diferente, uma noite em que essa pessoa possa conhecer a Jesus de verdade, Senhor. E
ter o seu coração transformado. Tudo isso nós pedimos no nome do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, a palavra está com o nosso pastor Otaviano. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. E é bom dar uma palavrinha sobre a Bíblia, que é conhecida como a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. É uma prática que nós temos que fazer todos os dias, de ler a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. A Bíblia levou em torno de 1500 anos para ser escrita. Obrigado, meu irmão. Não, pode. Não, mas quanto mais melhor. Obrigado. Ela tem cerca de 40 escritores, mas só um autor, que é Deus. São 66 livros que nós temos aqui, considerados inspirados, livros inspirados por Deus. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Se a gente tivesse que resumir a palavra de Deus, a Bíblia, resumiríamos assim: Jesus virá, Antigo Testamento. Novo Testamento, Jesus veio. E ainda no Novo Testamento, Jesus voltará. O versículo assim que sintetiza a Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali é um resumo da palavra de Deus, da Bíblia. Essa Bíblia passou por muitas lutas, irmãos. Ela foi queimada em fogueiras, plena praça pública. Pensando os seus autores de querer destruir a palavra de Deus. Mas quanto mais se persegue, mais livros são impressos, mais livros são lidos. Aliás, ainda é o livro mais lido em toda a face da terra. Ela tem uma dificuldade de entrar em países comunistas, países onde tem ditadores, que eles não aceitam a Bíblia. Mas mesmo assim ela entra. Eu vi um vídeo algum tempo atrás, que chegou um carregamento de Bíblias, parecia contrabando. O povo avançava nas Bíblias, assim, uma fome, era na China isso. O povo com uma fome de ler a palavra de Deus, que disputavam, querendo pegar logo a sua Bíblia para não ficar sem. Olha, dando mais valor até do que alimento, né? Querendo comer a Bíblia, a palavra de Deus. Graças a Deus nós temos aqui no Brasil a Sociedade Bíblica, que imprime Bíblias, e a Imprensa Bíblica Brasileira, que imprime Bíblias. Nós temos um museu da Bíblia. Convido os irmãos a
a visitarem esse museu, que fica aqui em Barueri, né? Barueri, né? Nós fomos lá já 2 vezes. Lá você vai entrando e você vai vendo a história da Bíblia, trajetória que ela passou, que é muito interessante. Lá você pode contemplar as passagens que a Bíblia fala. Lá você vai vislumbrando. É muito interessante. Quem não foi ainda, aconselho ir no Museu da Bíblia. E ela, por que ela é importante? Por que a palavra de Deus deve ser o nosso livro de cabeceira? Deve ser o nosso livro permanente, o mais lido. Você pode ler outros livros, outras revistas, pode, mas nunca deixe de ler a genuína palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. E aí veio a Septuaginta, né, que foram 70 eruditos, 70 sábios, e aí traduziu ela toda para o grego, uma língua mais fácil. O hebraico, você tem que escrever de trás para frente, e são símbolos, você tem que entender bem o que significa aquele símbolo. Já o grego não, ele é da esquerda para a direita, e é mais fácil. Tanto é que o latim a gente entende até melhor, porque ele veio de origem grega. Muitas palavras, você vai estudar alguma determinada palavra, você vai lá no léxico e você vai verificar a origem da palavra. Muitas delas vêm do grego, outras vêm do hebraico, palavras originais. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus. Há uma história bonita sobre a palavra de Deus, e que ela levou muito tempo para ser escrita, por cerca de 40, porque nós temos o livro de Hebreus, nós não temos certeza de quem é o autor. A princípio é Paulo, mas não há garantia disso, não temos certeza. E ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela não se contradiz. E ela é conhecida como a inerrante palavra de Deus. Somente a Bíblia poderia percorrer 1500 anos sem ter nenhuma distorção ou contraposição ou se contradizendo. Não tem. Há mudanças de fatores históricos e culturais, isso há mesmo, porque imagine um período de 1500 anos, muda-se fundo histórico, geográfico, cultural, histórico. Essas mudanças há, mas o mais importante é que ela permanece intacta. Em 48 foi encontrado nas cavernas de Qumran, tinha um pastor de ovelhas, estava lá, jogou umas pedras nessa caverna, e lá encontraram os escritos de Isaías, tal qual existe hoje. Então, e era um escrito muito, mas muito antigo. Estava nos jarros lá, os jarros se quebraram e foram ver, e era realmente a confirmação dos escritos de Isaías. Isso prova realmente que a palavra de Deus é a verdade. E a finalidade da palavra de Deus, irmãos, é cortar os nossos corações. Quando a gente estiver lendo a palavra de Deus, a gente tem que ter esse pensamento de que a palavra de Deus sempre vai estar certa, e nós, se estivermos fora dela, estaremos errados. Por isso que ela corta. A Bíblia é como se fosse uma espada de 2 gumes. 2 gumes é que ela corta em cima e embaixo. A faca geralmente corta só de um lado, né?
baixo. Espada de dois gumes corta dos dois lados, embaixo e em cima. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai até a divisão do espírito, da alma e do espírito, que ninguém sabe exatamente aonde é essa divisão, mas ela vai até lá. E ela é um presente de Deus para nós. Ela serve para ensinar, ela serve para exortar, ela serve para edificar. Ela mostra o caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Ela mostra o caminho para a santificação. Ela pode ser considerado um manual prático de vida, porque ela tem resposta para tudo. Ela tem resposta para quando você está triste. Ela tem resposta para quando você está alegre. Ela tem resposta para quando você perde um ente querido. Ela tem resposta para quando você tem algum prejuízo. Ela tem resposta para quando nasce alguém na família. Ela tem resposta para quem morre na família. Ela tem resposta para tudo praticamente. Então é um livro completo. Por isso que nós temos que ler. Não podemos ler como a gente lê um jornal, como lê uma revista, ou como lê um livro qualquer. Ela precisa ser lida e meditada, para entender, extrair verdades para a nossa vida. Não pode ler por ler. É melhor você ler poucos versículos por dia, mas meditar em cada versículo. E fazer daqueles versículos uma rotina para a sua vida diária. Isso é importante. Por isso, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Que Deus abençoe a todos aqueles que têm a sua Bíblia. Guardem a sua Bíblia. Leem a sua Bíblia. Leem as várias versões. Não fique numa versão só. Leia as várias versões que existe. E com certeza ela é e ela sempre será um manual prático em que Deus fala e nós ouvimos. Depois, através da oração, a gente vai falar com Deus, Ele vai nos ouvir. Mas depois você continue lendo a Bíblia, que aí é Ele que vai falar com você. Amém, irmãos? Nós vamos ter aquele período de oração agora, 2 minutos, irmãos, podem orar. Mês de dezembro é o último mês do ano, é um mês que a gente tem que refletir em tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida até aqui. Pode não ser um mês que nasceu o Senhor Jesus, mas é um mês que a gente comemora o nascimento do Senhor Jesus, porque teve um dia em que Jesus nasceu. Então nós vamos orar nesse momento. Ore pela sua família, pelo seu país, pela sua igreja. Agradeça a Deus pela Bíblia que você hoje tem em casa. Ore. Depois eu farei uma oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença nesta noite para louvar, para bendizer o teu nome. Queremos falar com o Senhor e também queremos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, uma bênção especial para todos aqueles que governam sobre nós, meu Pai, seja na esfera federal, estadual, municipal. Ó Deus, que possam governar com justiça, sem corrupção, sem roubo. Ó Deus, transforme o coração daqueles que ainda não foram transformados, ó Deus, e estão com essa responsabilidade enorme de presidir sobre nós. Mas nós confiamos na tua justiça, Senhor. Que o Senhor faça o melhor na vida deste país, meu Pai. Homens são falhos, são fracos, são corruptos, são ladrões, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é digno de toda a honra, todo louvor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor governe o nosso país, o nosso estado, nosso município, meu Pai. Ó Deus, nós queremos te pedir pelas nossas famílias. Venha abençoar, ó Deus, a família IBM. Visita aqueles, ó Deus, que estão passando por algum problema nas suas famílias e dê a restauração necessária, importante, que muitas vezes é só o Senhor, mas nós confiamos, continuamos confiando no Senhor, nas promessas da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, que os projetos possam se cumprir, ó Deus, sempre de acordo com a tua vontade, ó Pai. Desperta-nos para realizar o teu trabalho a cada dia, Deus. Abençoe a cada ministério que foi eleito para trabalhar no teu reino, Senhor, para que possamos fazer o melhor para o Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por tantas bênçãos recebidas, bênçãos de cura, bênçãos de milagres, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na vida da Aline, na vida da Jane Maciel, na vida da Luciane, na vida da Zene, do Xande. Ó Deus, o Senhor tem feito maravilhas. E continuamos te pedindo, ó Deus, pela vida do irmão Marcos, que o Senhor venha fazer um milagre, fazer libertação na vida do teu servo, Senhor, para que ele possa se libertar por completo, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor quer o nosso bem, o Senhor faz o melhor para o teu povo. E por tantos outros, ó Deus, que o Senhor consolou de perdas de pessoas, de famílias, Senhor, que tiveram perdas neste ano. Console os corações, Senhor, os corações enlutados que perderam este ano um ente querido. Continuamos te pedindo, Deus, por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor, mas nós confiamos que um dia todos serão alcançados, ouvirão a tua palavra, serão libertos, curados, salvos por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigado porque o Senhor Jesus um dia veio a este mundo, nasceu como um bebezinho, cresceu em sabedoria e estatura diante do Senhor, cumpriu a missão que lhe estava proposta e retornou, e está à tua destra, Senhor, e um dia voltará. Aguardamos o dia da volta do Senhor Jesus. Ó Deus, complete a minha oração, perdoe os meus pecados, Senhor. Fale conosco através da tua palavra nesta noite, Senhor.
para que possamos entender o propósito que o Senhor tem para cada vida aqui presente, por cada vida que está nos assistindo pela live, Senhor. Abençoe a cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Temos visitante conosco aqui pela primeira vez? Não, o Gel, você está levantando a mão? Não, você já não é mais. Aqui tem um jovem. O Jonathan, na realidade, ele veio 2 vezes na EBD, começou a visitar a EBD, e hoje está visitando a igreja aqui no culto à noite. É o Jonathan, esse jovem aqui, simpático aí, é seminarista, mora para o lado de Osasco ali. Não é perto da Dani, viu? Dani do Valtinho, não sei que não é por ali. Mas, Jonathan, obrigado pela presença, que Deus abençoe a sua vida, sinta-se bem aqui no nosso meio. Espero que volte sempre. Espero que não saia nunca. Não saia nunca daqui. Deus abençoe. Os abraços. Cadê os abraços para o Jonas? Irmãos, 5. Eu só vi 2 ali. Só vi 2. Falta 3 abraços. 3 abraços. Olha lá, o 3º. 4º. 5º. 6º, dá um abraço quebra-ossos aí. Abraço bem apertado, quebra-ossos aí. Seja bem-vindo, Jonas. Que Deus abençoe sua vida. Irmãos, como eu disse, Natal. Ixi, eu não posso ir para aquele relógio ali, que já é 8h15 naquele relógio ali. Tem que ficar de olho no meu aqui. Dezembro, então, é Natal. As pessoas, nesse mês de dezembro, parece que mudam um pouco o semblante, mudam um pouco o jeito de tratar uns aos outros, já pensam em presentes. Tem um pão gostoso aí, de origem italiana, que nós chamamos de panetone. Épocas de comer um panetone. E o principal é de pensarmos sobre o Senhor Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, é a razão de existência da igreja. Se nós tirarmos Jesus Cristo da igreja, ela vira um clube social. Porque Jesus é o fundamento, é a pedra fundamental, é a pessoa mais importante dentro da igreja. E dezembro nós pensamos o quê? No nascimento. Tem momentos que nós pensamos no nascimento, tem momentos que nós pensamos na ressurreição, que é na Páscoa, ressurreição e crucificação. Mas hoje nós vamos pensar no nascimento, o nascimento de Jesus. Quero convidar a todos a se colocar em pé, abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 1, de 31 a 38. Hoje nós vamos refletir sobre a relevância do nascimento de Jesus. Qual a importância do nascimento de Jesus? O que significa esse nascimento tão especial que foi? E o que significou e o que significa hoje para nós? Talvez hoje precisamos de uma nova ressignificação, porque a sociedade, o mundo aí pensa em Natal de uma forma diferente. Mas nós precisamos continuar pensando e tendo a relevância sobre o nascimento do Senhor Jesus. É Lucas 1, de 31 a 38. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, de 31 a 38. Diz o seguinte a palavra de Deus:
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo nascimento especial, extraordinário, fora do comum, o nascimento do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fala conosco, Senhor, nesta noite, para entendermos, para valorizarmos, para trazermos para o eixo do entendimento a relevância do nascimento do teu Filho amado Jesus, Senhor. E fala conosco através da tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos? A relevância do nascimento de Jesus, irmãos. Todo mês de dezembro nós recontamos a história, nós falamos como foi o nascimento. Nesse trecho nós vemos que Maria, ela não havia se casado completamente, não havia confirmado ainda o casamento. O casamento antigamente era confirmado após o relacionamento sexual. E ela não havia tido nenhum tipo de relacionamento. E o anjo apareceu para ela e falou: você vai ser a mãe do Salvador. Já definiu o nome, tudo direitinho, a época que iria nascer, a forma da concepção, que foi pelo Espírito Santo de Deus. E assim aconteceu. Jesus nasceu de uma forma especial. Jesus é conhecido como o Deus encarnado. Deus se encarnou e veio com uma missão para nos salvar. Mas qual é a relevância do nascimento de Jesus? Para que ele nasceu? Por que ele nasceu? Primeiro, ele nasceu para transformar vidas. Não foi só fisicamente, foi só cura, foi libertação, foi mudar o caráter do homem. Quando eu digo homem e mulher. Então ele veio para transformar o mau caráter do homem, o homem que está na natureza carnal, ele tem um caráter defeituoso. Esse defeito ele veio com o pecado, foi o pecado que deu um defeito. O homem era perfeito, não tinha desvio de caráter, mas depois que entrou o pecado no mundo, houve esse desvio. E Jesus veio transformar vidas, mudar o caráter. Esse nós podemos considerar como o maior propósito de Jesus ao vir ao mundo. Ele veio para
transformar desilusão em esperança. Aqueles que estavam desanimados, que estavam tristes, cabisbaixos, de repente aparece uma luz, e essa luz é Jesus. E veio dar esperança para a humanidade, porque havia chegado o Salvador. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus. Quem? Ele quem? Jesus. Ele veio para os seus, ele veio para a sua nação judaica. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Jesus, por causa dele, nós fomos adotados. Somos filhos adotivos. Filho genuíno é Jesus, mas nós somos adotados em Jesus. Ele veio para transformar a nossa natureza carnal, que é pecaminosa, que só pensa na maldade, no mal, mas ele veio transformar. Quando você vê, você pode ter esse exemplo com você mesmo. Se você já foi transformado, você vai comparar o antes e o depois. Como você era antes, como você pensava antes, como você agia antes. O que você pensava antes, o que você falava antes, é diferente do que você pensa hoje, do que você fala hoje, do que você vive hoje. E Jesus veio para isso mesmo, para transformar, para mudar a nossa natureza carnal, para dar uma vida espiritual. Todos nós, todos vocês aqui, têm duas vidas, e a gente precisa alimentar essas duas vidas, a vida física e a vida espiritual. Assim como você toma café, almoça, janta, você também precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar, para você alimentar também o seu espírito, a sua vida espiritual. A sua comunhão com Deus é diário. Jesus veio para dar um novo sentido à vida. Se em algum momento a vida se perdeu o sentido, Jesus veio para dar novo sentido à vida. Tanto é que essa transformação que aconteceu conosco um dia, ela deu um novo sentido, um novo ressignificado para a nossa vida. Eram homens perdidos, homens maus, de repente veio um homem totalmente transformado, um homem que vivia nos vícios, nas drogas, prostituição, e de repente vem Jesus e transforma. E dá um novo sentido para a vida. Por isso que a gente fala, a pessoa quando se converte, ela nasceu de novo. O que é o nascer de novo? É como se estivesse começando de novo agora uma vida reta e correta diante de Deus. O maior propósito do nascimento de Jesus foi para transformar vidas. Dentro da relevância do nascimento de Jesus, nós percebemos que ele nasceu para ensinar a humanidade a amar. Ele foi o maior exemplo de amor para toda a humanidade. Ele mesmo falou, o próprio Jesus falou certa vez, ele falou: qual é a maior prova de amor que nós temos para outra pessoa? É só falar? Querida, eu te amo, querido, eu te amo. É só falar? Não. A maior prova que o próprio Senhor Jesus nos ensinou foi o seguinte, a maior prova de amar alguém é dar a sua vida por aquele alguém. E Jesus fez isso literalmente. Ele deu a sua vida literalmente pela vida, não somente dos seus amigos, mas ele deu a sua vida por toda a humanidade. Toda a humanidade. Quando a gente fala que ama alguém, é porque se a gente não vai dar a vida, mas a gente vai se sacrificar por aquele alguém. Isso é prova de amor. Porque só falar
palavras o vento leva. Agora, atitudes, isso é o que permanece. Falar que ama e cuidar e até se sacrificar, às vezes até antes de você se alimentar quem você ama. Isso é prova de amor. Não adianta só a gente estar bem, mas a quem a gente ama não está bem. Geralmente, nós amamos muito os nossos filhos. Nós amamos a nossa esposa. E a esposa, lógico, ama os seus maridos. Isso é um compromisso que é feito de se sacrificar. De ver bem os seus filhos, de ver bem a esposa, de ver bem o marido. Se está bem alimentado, se dormiu bem, se está sentindo dor. Isso é prova de amor. E o que Jesus veio fazer aqui, ao nascer de uma forma especial, Ele veio porque Ele nos queria ver bem. E Ele sabia a destinação da humanidade, para onde iria a humanidade pecadora. E aí Ele aceitou o desafio que Deus havia lhe dado. Ele aceitou de nascer e morrer por uma humanidade cruel, coração duro, má, humanidade má, mas mesmo assim, Ele quis descer. Tem até uma música que fala isso, né? Mas Ele quis descer. Ele quis se tornar como um de nós. Ele quis nascer como homem. Ele veio para ensinar à humanidade o que é amar. E veio ensinar pelo exemplo. Que a melhor forma que você tem de ensinar alguém é pelo exemplo. Não adianta nada você falar, ensinar só de falar e depois não fazer, não praticar. Não adianta nada. Se você ensina para o seu filho alguma coisa certa, você tem que viver aquele certo. Tem pais, eu já vi aí, pais que não querem que seus filhos vão para o mundo de vícios, para o mundo de bebidas, mas ele não dá exemplo nenhum. Jesus, ele nos ensinou e deu o exemplo. Ele veio nos ensinar a não ter inveja, cobiça daquilo que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. O que é nosso é nosso. E aí, para explicar quem era o próximo, né, que nós deveríamos amar o nosso próximo, perguntaram, quem é o meu próximo? Aí ele fez a parábola, contou a parábola do bom samaritano, e aí mostrou quem é que tinha amor por aquele que sofreu um assalto e foi machucado e ferido. E aí, através dessa parábola, ele ensinou o que é realmente amar. Amar é cuidar um do outro, do mais fraco, do necessitado, do que está passando fome, do que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Ele veio para ensinar a perdoar o nosso próximo. Ele perdoou e ele ensinou a perdoar. Vocês lembram quando ele estava lá na cruz? Sei que vocês não estavam lá, nem eu, mas quando você lê na passagem da crucificação, uma das 7 palavras que ele falou na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como que alguém sentindo dor, hemorragia intensa, cãibras, dores terríveis, como é que ele pode chegar e podia estar praguejando, falando mal dos soldados e todos aqueles que crucificaram? Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha que grande exemplo para nós, irmão. Às vezes a gente não quer perdoar um irmão,
não quer perdoar um familiar. E Jesus deu um exemplo perdoando lá da cruz, sem poder se movimentar direito, uma situação difícil ali, mas ele teve palavras pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam causando dor e sofrimento a ele. Então nós temos que perdoar aqueles que causam sofrimento a nós, porque Jesus nos ensinou assim. Ele veio para ensinar o verdadeiro sentido da humildade. Humildade. É que a humanidade precisa de mais humildade. Jesus veio ensinar a perdoar, veio ensinar a humanidade a amar. E faz parte de amar ser humilde. Você lembra quando os discípulos estavam reunidos ali com Jesus? Eles chegaram da rua com os pés todos sujos, de poeira, que era normal naqueles tempos. E aí o que acontece? Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, joga a toalhinha aqui no ombro, manda os discípulos sentar e vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele, hein? O mestre, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Filho do Altíssimo, vai lá e lava os pés dos discípulos, que era a função de escravos. A função dos escravos era limpar os pés dos visitantes quando chegava para visitar. E Jesus foi tão humilde que ele se considerou um escravo dos seus discípulos e foi lá e limpou os pés e secou. Olha só, que exemplo que... Por isso que é importante o nascimento de Jesus, meus irmãos. Não é só aquela figura da manjedoura ali, pastores, os magos. A gente tem que entender o propósito de Deus como um todo. O que Ele veio fazer aqui nesse mundo. Ele veio ensinar a humanidade a ser mais humana. Parece uma redundância, mas não é. Ensinar a humanidade a ser mais humana, ser mais humilde, aprender a perdoar. Jesus nasceu para vencer a morte. Eu posso considerar isso como a maior vitória. O primeiro foi o maior propósito, o segundo foi o maior ensinamento e maior exemplo. Nasceu para vencer a morte, a maior vitória. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. Aquele texto que nós lemos lá em Gênesis, quando é descrito que de ti, mulher, Deus falando para a mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso lá no princípio, primeiro livro, um dos primeiros acontecimentos, mas ali já está traçado a derrota de Satanás e a vitória de Jesus. A vitória sobre a morte. A morte morreu. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi a maior vitória. Enquanto muitos pensavam que agora Jesus foi crucificado, foi morto, nós derrotamos Jesus, tudo que ele falava agora caiu por terra, nada do que ele falou tem valor, está morto. Mas era propósito de Deus. Até na morte de Jesus, Deus tinha um propósito. Que ele viria nascer para vencer a morte. Para esmagar a cabeça da serpente. Ali
na cruz do Calvário, meus irmãos, nós temos a nossa vitória. E ele veio para garantir isso. E ele cumpriu, foi obediente, rigorosamente obediente até a morte de cruz. Foi lá e conquistou a maior vitória para ele e para nós. Saber que Satanás foi esmagado na cabeça. Serpente, você não pega pelo rabo, se quiser matar, você não corta o rabo, você esmaga a cabeça. E foi exatamente isso que Jesus fez, esmagou a cabeça da serpente ali na cruz. Nasceu para vencer a morte e realmente venceu. Venceu Satanás. Ele está solto, não está amarrado não, está solto. Mas o destino já está traçado. O destino dele já está definido. Assim como o nosso destino também já está definido, que é morar eternamente com Deus. Morarmos com Jesus. Nós vamos lá contemplar aquele que foi autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Olha a importância do nascimento de Jesus. Temos ou não temos que comemorar o nascimento de Jesus? Tem alguns que falam, mas não foi dezembro, então não se comemora Natal. Não foi dezembro, mas foi um dia. Já que todo mundo comemora em dezembro, vamos comemorar também. Pela parte geográfica da época, não foi em dezembro mesmo. Porque havia pastores no campo, magos andando, e nessa época estaria muito frio lá, não estaria. Provavelmente lá para março, abril, aí sim uma temperatura mais agradável, seria mais condizente com os relatos bíblicos, né? Mas a Bíblia não fala mês. Não fala que o nascimento de Jesus exatamente foi no mês de dezembro, mas foi um dia Jesus nasceu. Um dia o anjo apareceu a Maria. Um dia ela aceitou aquilo que o anjo falou. Um dia ela concebeu. Deu à luz a Jesus. Então essa é uma das relevâncias do nascimento de Jesus. Nasceu para vencer a morte. Tem mais algo importante no nascimento de Jesus? Ele nasceu para mostrar que para Deus tudo é possível, até a forma do nascimento. Humanamente impossível. A gente sabe como que é a concepção de um bebê, a gente sabe todos os passos, mas da forma como está descrito, jamais. Isso é impossível. Mas para Deus tudo, exatamente tudo é possível. Até o nascimento virginal. Alguém que não poderia ser mãe, mas Deus torna possível. Os milagres são acontecimentos impossíveis, irmãos. Aqui nós já tivemos na nossa igreja muitos impossíveis, muitos milagres. E milagres são eventos humanamente impossíveis. Que você falaria assim, não pode ser. Mas para Deus pode ser. Você pode falar para você, não tem jeito. E para Deus, tem jeito. Se você falar para você mesmo, pastor, é impossível acontecer tal coisa. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para um Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele tudo é possível. E o texto que nós lemos fala que para Deus tudo é possível. E Jesus veio para provar isso, para mostrar isso.
Aí a gente vê aquela pesca milagrosa lá, que ele manda os discípulos pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Aí ele vai um pouquinho mais profundo ali, joga. Mas isso já fizemos. Não, mas joga agora a rede. Como é que pode agora uma rede cheia de peixe, quase afundando o barco? Como é que pode alguém cego de nascença voltar a viver? Voltar não, porque nunca enxergou, a enxergar. Como alguém coxo, aleijado, de nascença, voltar a andar? Como pode? Como explica isso? A medicina não explica, não tem como explicar. Isso são os impossíveis de Deus. Para Deus, tudo é possível. Então, aquilo que a gente acha que é impossível, meus irmãos, para Deus é possível. Se estiver dentro do propósito de Deus, é possível. E tem horas na nossa vida que a gente fala assim, é só Jesus na causa. A gente não fala isso? Porque tem momentos assim que você já fez de tudo. Você fez a sua parte e você fala, Senhor, está nas tuas mãos. Faça-se o teu querer. E Deus faz o que Ele quer. Qual é a nossa posição? A nossa posição, meus irmãos, é aquela que Maria falou para o anjo. Quando Deus te convocar, quando Deus falar com você, você faça como Maria. O que ela falou? Falou, depois que o anjo falou, um monte de coisa para ela lá, algumas coisas impossíveis, né? Mas o que ela falou? Ela creu no impossível. Ela falou, eis aqui a tua serva. Faça como quiser. Eis aqui a tua serva. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Mesmo que a gente tiver alguma coisa que seja impossível na nossa vida, você fala assim, Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva. Faça-se como o Senhor quiser. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor faz o que Ele quiser. Eis aqui o teu servo, faça como bem o Senhor entender. Mas saiba que Deus sempre vai fazer o melhor para você, para mim. Ele vai sempre fazer. O importante que deve partir de nós, meus irmãos, é a fé. Porque para aquele que crê em Deus, não tem impossíveis. Só tem possíveis. Tudo é possível aquele que crê. Irmão, tem muitos assuntos, muitos temas que nós poderíamos falar sobre a relevância do nascimento de Jesus, mas só mais um. Esse do nascimento, para mostrar que para Deus tudo é possível, é a maior revelação. Nasceu para salvar o homem do pecado, a maior missão. A maior missão que Jesus recebeu ainda lá no céu foi de resgatar o homem do pecado, salvar o homem do pecado, porque ele ia para um abismo de fogo ardente. E aí, uma relevância do nascimento de Jesus foi que ele veio para salvar o homem do seu pecado. Ele veio para salvar o homem todo, por isso que muitas vezes ele cura de um câncer, ele cura de uma doença difícil, porque ele veio para salvar o homem todo, corpo e alma. Veio para curar as nossas feridas e amenizar as nossas dores. Veio para curar a nossa alma. Ele veio para nos conduzir a uma vida eterna, porque após a morte nós temos uma vida eterna. Só que tem dois destinos. Um nós chamamos comumente de inferno e o outro nós chamamos de céu. E Jesus veio justamente para salvar o homem do seu pecado, para que o homem pudesse
se conscientizar que ele é pecador, que ele precisa de arrependimento e que ele precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu sei que muitos aqui já fizeram isso, provavelmente todos já tenham feito isso, mas se houver alguém aqui, ou aí pela live, que Deus abençoe a vida de vocês que estão nos assistindo pela live, se houver alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento em que nós estamos refletindo sobre o Natal de Jesus, sobre a importância do Natal de Jesus, e de que ele já fez a parte dele, inclusive. Resta apenas agora a nossa parte. A parte dele, de Deus e de Jesus, foi feita e muito bem feita. De uma vez para sempre. Ele veio para nos levar para o céu, para esse lugar maravilhoso, a morada de Deus. Mas é preciso então a gente tomar uma posição. É preciso tomarmos uma decisão. E entregar a nossa vida para Jesus e falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor, porque eu quero morar com o Senhor. Eu quero ir para o céu. Jesus já deu a sua vida em resgate da nossa. O preço foi pago, irmãos. O preço já está pago. Mas a gente precisa somente dessa atitude nossa, dessa ação nossa, para entendermos a relevância do nascimento de Jesus. Sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. Jesus fez a parte dele nascendo, crescendo, passando pelo Calvário, pela crucificação, pela ressurreição, e depois passou pela ascensão ainda. E hoje nós sabemos que ele vivo está à destra de Deus Pai. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Você está preparado? É preciso a gente tomar essa decisão, estar preparado. Pode ser a qualquer momento. Pode ser antes do dia 25. Pode ser a qualquer momento. Pode ser que Jesus não venha me buscar, mas eu posso ir ao encontro dele antes. Se ele me levar antes, eu também tenho certeza de salvação. Você tem essa certeza? Porque nós temos que viver essa certeza, porque se Deus nos levar antes, partirmos antes da volta de Jesus, estaremos salvos, se nós tivermos essa certeza. Ou se ao tocar das trombetas, dos alaridos lá, a gente estiver em vida ainda, vamos subir com ele. Mas é preciso ter essa certeza, irmãos. E para ter essa certeza a gente precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Parece um jargão de pregador, mas não é, irmãos. É a realidade. Se nós não fizermos isso, todo o sacrifício de Jesus teve seu valor. Mas se eu não fizer, para mim não vai ter valor. Se eu não entreguei, se eu não me arrependi, se eu não aceitei, se eu não entreguei. Por isso que é importante, no Natal, não só na Páscoa, mas no Natal, já termos na nossa cabeça a figura da manjedoura, mas apontando para a sombra de uma cruz. Que depois do nascimento, 33 anos depois do nascimento, viria então a confirmação de obediência, de amor, de humildade, de cumprir uma missão que, se fosse nós, Deus falasse assim, ó, Najá,
Você está disposta a morrer pela humanidade toda? Humanidade toda. Brasil, Estados Unidos, China, Japão, Rússia, África, tudo, tudo. Você estaria disposta? Jesus falou assim: estou disposto, meu Pai, pode me enviar. Ele enviou. E aí é Natal. Aí Jesus nasceu. Nasceu para salvar toda a humanidade. Eu, você, tirar desse mundo mal e nos levar lá para o céu. Olha, irmãos, como é importante nós entendermos a importância do nascimento de Jesus, a relevância do nascimento de Jesus, que parece somente mais uma festa de bebidas, comidas, troca de presentes. O maior presente, o melhor presente nós temos é que dar para Jesus. Que presente que é? É um pacote embrulhado com uma fita vermelha. E dentro desse pacote vai estar a nossa vida. O maior presente que nós podemos dar para Jesus é a nossa vida de presente para Ele. Porque Ele deu a sua vida por nós. É darmos a nossa vida. É o maior presente que Ele espera de todos nós. Darmos a nossa vida. Porque através desse sacrifício, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Olha, vida sem medida. Comparado o nosso papel com o papel de Jesus, não tem nem como comparar. A parte de Jesus foi muito mais difícil. E Ele tomou a iniciativa primeiro, Ele nos amou primeiro. A nossa ação é muito mais suave, muito mais leve. Nós temos que fazer o quê? Arrepender dos nossos pecados e entregar a vida para Jesus. Só isso. Se for comparado com o sacrifício de Jesus, isso não é nada. Mas mesmo assim, ainda Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Tipo assim, você faz da sua vida o que você bem entender. Lembrando que consequências haverá das nossas atitudes. Seja para aceitar ou rejeitar o Senhor Jesus. Aceitar o nascimento, crucificação, morte, ascensão e ficar esperando a volta de Jesus. E aí é com cada um de nós, irmãos. Cada um de nós é que tem que refletir sobre a relevância do nascimento de Jesus e ver se tem alguma coisa para você fazer. Veja se tem alguma lição de casa para você fazer. Porque Jesus já fez. Já fez a lição que Ele tinha que fazer. Agora, cabe a cada um de nós. E eu sei que cada dia, meus irmãos, nós devemos nos converter. Todo dia. Todo dia a gente deve entregar a vida para Jesus. Todo dia. Temos coisas a serem reparadas na nossa vida? Tem. Somos perfeitos? Não. Temos que entregar cada dia da nossa vida. A cada falha que você cometeu, deve voltar e pedir perdão para o Senhor Jesus. Ele vai estar de braços abertos te esperando para te perdoar. Mas é preciso ir até lá, ir até os braços de Jesus e confessar as suas falhas. Senhor, eu tenho falhado, eu tenho pecado. Mas como o Senhor Jesus, o Senhor veio para salvar a nossa vida do pecado. Senhor, me perdoa. Me perdoa e não volte mais ao pecado. Aquele que se conscientizou de que pecou e de que precisa de arrependimento e de que foi até Jesus e Jesus já perdoou, não volta mais para o pecado. Não volta porque Ele já perdoou. Aí você vai lá e peca novamente o mesmo pecado.
E a gente tem que tomar cuidado com os pecados escravizadores. Porque Jesus já morreu por eles. Quais são os pecados escravizadores? É aquele que você, vez por outra, está voltando nele. Vamos valorizar, irmãos, o nascimento de Jesus. Dar mais importância para o nascimento de Jesus. Olha, quanta coisa a gente viu aí que não é só uma manjedoura. É muito mais profundo. É mais intenso do que isso. Mas nós aprendemos muito com Jesus. E todas as vezes que a gente tirar Jesus da igreja, irmãos, nós vamos estar errando. Todas as vezes que nós deixarmos de falar sobre Jesus, nós estaremos errando. E falar de Jesus na íntegra. Não é só falar que Jesus é Salvador. Mas é falar que nós temos que tomar uma atitude diante de Deus. E receber esse sacrifício maravilhoso de Jesus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Cada um sabe da sua vida. Cada um sabe o que se passa. Motivos de dor, sofrimento, pecado, erros, falhas. Então é cada um individualmente. Não peça perdão por atacado. Vai um por um. E peça perdão a Jesus, que Ele vai estar de braços abertos para te receber e perdoar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar encerrando esse culto desta noite. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Obrigado pela relevância do nascimento de Jesus, ó Deus, que foi maravilhoso. Tremendo, foi sobrenatural, especial. E a vida de Jesus também, meu Pai, que Ele aprendeu com o Senhor, essa humildade, essa entrega, esse amor incondicional, que o Senhor Jesus teve para conosco. Obrigado a Deus, porque o Senhor enviou Ele a esse mundo numa manjedoura, mas com uma missão difícil, mas maravilhosa, que foi de nos salvar o homem, a humanidade do seu pecado. E muito obrigado por tão grande amor, meu Pai. Eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Continuemos em pé, irmãos. Não, Vamos continuamos em louvar o pé. Senhor.
Boa semana para todos os irmãos. Amém.